tema que eu particularmente gosto de tratar, porque é um tema que rende sempre um pouco de interesse, curiosidade, desafio a todos os irmãos. Quer falar um pouquinho da realidade da dimensão espiritual. Quando a gente fala em dimensão espiritual, é muito difícil de nós conseguirmos compreender. É muito difícil assimilar a existência de um mundo espiritual? Tem uma pergunta num artigo de um dos irmãos. É muito difícil, enquanto nos manifestamos através do cérebro físico. Aceitar a ideia de um mundo espiritual invisível e intangível aos nossos sentidos, no qual são desenvolvidas inúmeras atividades, onde há instituições como hospitais, postos de socorro, residências, governadorias e outras coisas. Talvez essa dificuldade seja ainda maior porque não nos acostumamos a questionar. As religiões nos falam em céu e inferno, em Deus, em anjos, arcanjos e outros seres que não vemos e cuja presença não percebemos, mas em cuja existência acreditamos. Se eles existem, mas são invisíveis e intangíveis a nós, por que não podem existir outras tantas coisas e seres que não vemos nem percebemos? Quando adormecemos, saímos do corpo carnal, embora permaneçamos ligados a ele por filamentos fluídicos, conhecidos como cordão prateado. E nessa condição de espíritos fora da matéria, nos manifestamos e vivenciamos inúmeras andanças e experiências no mundo espiritual durante o sono. Eu sempre falo da importância de analisarmos como dormimos, de que forma dormimos, o que sonhamos, o que lembramos, como acordamos de manhã, como acordamos depois de qualquer outro sono que tenhamos durante o dia. E vamos perceber que nós temos uma riqueza de convivência e de vivência no mundo espiritual, para a qual muitas vezes nós não damos a devida importância, na medida em que essa vivência define a qualidade do processo de crescimento que temos tido na Terra. Há vários tipos de sonhos. Há aqueles em que ficamos flutuando sobre o corpo físico, mergulhando nas imagens do inconsciente ou do consciente, ou do subconsciente, revendo acontecimentos recentes, até mesmo cenas de vidas passadas. Sabe aquele sonho onde nós ficamos exatamente assim, flutuando, e temos imagens, cenas de coisas que vivemos há pouco tempo, de coisas que vivemos há muito tempo. Nos vemos como outros personagens. Essas imagens nos aparecem como sonhos, mas são realidades. Realidades que já aconteceram, que a gente já viveu e nas quais a gente conviveu com muitas pessoas que no momento não temos convivido ou que ainda vamos conviver. Aos sonhos produzidos pelas andanças no mundo espiritual. Nessas andanças, a nossa ligação com uma matéria não nos permite muita lucidez. Por isso, muito do que vemos, a nossa mente ligada ao cérebro carnal pelo cordão prateado, ligação feita por filamentos fluídicos entre o corpo carnal e o espiritual, interpreta de forma distorcida. Por isso, interpretar sonhos é complexo. Porque a gente precisa saber que no meio disso existem as confusões entre as experiências do espírito semi-liberto que estamos quando sonhamos e do espírito que somos quando estamos despertos aqui no corpo carnal. Também ao acordarmos, quando o cérebro do corpo espiritual se justapõe ao cérebro carnal, as imagens da nossa memória são recodificadas pelos arquivos do corpo físico. Isto porque as condições espirituais são bidimensionalmente diferentes das materiais. Por isso, os sonhos de que lembramos são quase sempre estranhos e até absurdos. Então, entendo, meus irmãos, nós ficamos vinculados ao corpo físico por um cordão chamado cordão prateado, vamos fazer nossas andanças ou simplesmente lembrar das coisas. E nessas andanças que nós fazemos,
nós trazemos a experiência. Conversamos com alguém? Alguém que já partiu? Ou conversamos com alguém que está encarnado e está sonhando que nem nós? E então, nessas experiências, ao voltarmos para o campo físico, nós trazemos uma certa confusão mental. Mas é sempre importante entender que há um detalhe lá, algo mais que interliga, mesmo que haja confusão, interliga as informações e faz com que a gente compreenda o que é preciso ser compreendido. E há também os sonhos produzidos pelos espíritos bons ou maus que nos querem passar alguma ideia, algum aviso, orientação ou simplesmente nos perturbar. Muitas vezes nós acordamos com medo, com receio e não sabemos se realmente foi um aviso do nosso protetor, dos nossos irmãos queridos, dos nossos familiares, dos nossos amigos da espiritualidade, ou estamos sendo atormentados por um outro ser. Por isso, sempre analisar o contexto, né? A coesão de tudo. O que aconteceu ali para que a gente possa entender o recado. Muitas pessoas também vão a encontros, cursos, palestras, atividades assistenciais durante o sono e, na maioria dos casos, nenhuma lembrança guardam ao acordar. Alguns irmãos, eu acho engraçado isso, né? Eu já tive a oportunidade de irmãs dizerem assim: olha, essa noite eu sonhei que nós estávamos numa tarefa. E eu muito cansada, porque eu costumo dormir cansada já de muitas tarefas do dia. Eu digo assim, mas eu não sonhei nada, eu não estava trabalhando com vocês, mas com certeza nós tivemos alguma experiência em comum. E se a memória das irmãs lembra de detalhes desse tipo, possivelmente realmente estivéssemos em alguma tarefa. E como se pode perceber, essa outra dimensão não é um lugar de repouso eterno, mas um universo paralelo ao nosso, onde a vida se desenvolve com infinitas possibilidades de aprendizado e progresso, muito além dos limites do nosso entendimento. Que o nosso mundo mental, nossas experiências multidimensionais sejam sempre ricas, queridos irmãos. Que nesses momentos que ao dormirmos nos dispomos a experimentar algo que nos acresça positivamente. Evitemos dormir com rancores, ódios, ressentimentos, com questões deste tipo. Peçamos sempre a Deus, a espiritualidade amiga, que nos liberte das más condutas, que nos auxilie a vencer os maus hábitos, os maus pensamentos, para que cada vez mais esse cultivo seja engrandecedor para o nosso íntimo. E prestem atenção nos seus sonhos, preste atenção no seu sono, veja a qualidade do sono que vocês têm, que nós precisamos ter, e cada vez mais isso será um recurso para refazimento e crescimento espiritual. Paz e luz, queridos irmãos, uma boa noite de sono, cheio de sonhos bons.